contato agora com o nosso próximo entrevistado, o administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, Alexandre Ostrowiecki. Boa tarde e bem-vindo ao Linha de Frente, Alexandre. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Como você faz uma análise global do que está acontecendo nesse momento, da reação de Israel cumprindo esses objetivos, da guerra de versões, dos efeitos colaterais, do corredor humanitário se vai ser aberto ou não e dos possíveis desdobramentos para um conflito regional por guerra de procuração, proxy war, em que grandes potências como China, Rússia de um lado, Estados Unidos de outro, possam intervir num conflito, elevando muito mais os riscos de uma escalada militar. A sua avaliação geral, professor Alexandre. Então, Capês, esse evento que ocorreu no hospital ontem é mais um exemplo dessa guerra de desinformação que acompanha todas as guerras. Como já diz a frase célebre, quando começa a estourar o conflito, a primeira coisa a morrer é a verdade. E me lembro que quando ocorreu o problema no hospital, não demorou um minuto para boa parte da imprensa, felizmente não o caso da Jovem Pan, que foi bastante séria nesse caso, imediatamente apontar o dedo para Israel, apesar de todas as inconsistências que vinham surgindo. Israel evita alvos civis o máximo possível, porque sabe que isso moralmente é indefensável e também é sempre um tiro no pé para Israel se ocorrer um erro desse tipo. Depois de uma hora do ocorrido, já havia imagens fornecidas pelo exército de Israel, mostrando que naquele momento não estava tendo operação militar por parte de Israel, mostrando chuvas de mísseis saindo da faixa de Gaza, e logo depois que é lançada uma chuva de mísseis, há a explosão na região do hospital. E depois começamos a ser soterrados por um caminhão de evidências, não só israelenses, mas também, por exemplo, da Agência de Segurança Russa, atestando isso, vídeos dos palestinos filmando o local da explosão, mostrando que aparentemente o míssil saiu de um dos grupos palestinos. No caso do áudio, esses dois membros do Hamas estão falando que saiu da Jihad Islâmica, é um outro grupo armado, um outro grupo terrorista, que dispararam lá de trás do hospital de um cemitério e teria caído num estacionamento. Então, os vídeos mostram a explosão, mostram o estacionamento, e é impressionante a semelhança entre as imagens do estacionamento do hospital. Por enquanto, os vídeos mostram o hospital intacto, então ainda não se comprovou quais são esses danos que foram feitos, porque não tem as imagens do escombro do hospital, tem somente o estacionamento atingido, e esse estacionamento é exatamente a mesma imagem dos milhares de mísseis que caem em Israel. Então, se você chegar num kibbutz israelense, numa cidade israelense, e ver lá os estragos feitos por mísseis palestinos, parece muito com a explosão que aconteceu no estacionamento do hospital de Gaza. Então, mostra muita similaridade, parece já altamente comprovado que isso partiu de algum erro lá do próprio grupo terrorista que tentou inventar uma história para capitalizar nessa guerra de mídia. E claro, como você falou bem, tem diversos atores aí nessa guerra. Por enquanto, nós estamos falando de um conflito bastante contido entre Israel, tentando se livrar do grupo terrorista Hamas. Como a gente sabe, todas as atrocidades que foram feitas aí no último sábado. É intolerável qualquer país sobreviver e conviver com essa ameaça do seu lado, e também buscando ao máximo possível reduzir as baixas civis e resgatar reféns dentro do possível. E um risco maior de uma escalação por parte do outro grupo terrorista ao norte, que é o Hezbollah, um grupo mais poderoso que o Hamas, um grupo com mais mísseis, com mais lutadores, que fica lá instalado no sul do Líbano, mergulhado dentro do Estado libanês, apesar de ser um grupo separado do poder político libanês, sempre atirando um pouco de mísseis, dando uma sinalização, mas não entrando ainda com força total. E um receio, claro, de ter algum envolvimento do Irã, que por enquanto é o grande patrocinador tanto do Hezbollah, quanto do Hamas, quanto de outros grupos terroristas, notadamente no Iêmen e na Síria, mas por enquanto parece baixo o risco de envolver diretamente o Irã. Alexandre, nós estamos aqui com o Márcio Pichulu, que é o nosso o curador do Museu do Holocausto em São Paulo, no Brasil, é também um palestrante. Ele vai fazer uma pergunta. Eu quero já emendar a minha e já passo para ele para você responder as duas coladinhas, uma com a outra. A minha pergunta, que antecede a dele, é a seguinte: a ocupação da faixa de Gaza, com as experiências do que a guerra do Líbano produziu, com a ocupação que trouxe, na verdade, pouca efetividade para a proteção de Israel e muita confusão.
Você vê a possibilidade de Israel ocupar definitivamente a faixa de Gaza? O presidente americano Joe Biden desaconselhou isso como uma estratégia de defesa, indicando que talvez a neutralização definitiva do Hamas e a ascensão de uma liderança moderada seria um caminho mais palatável, mais eficiente para que se buscasse a paz. E eu já passo direto para o Márcio endereçar a pergunta a você. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Você, como neto de sobreviventes do Holocausto, quando você viu os massacres, os ataques no sábado contra jovens, crianças e tudo, e depois tantas narrativas tentando dizer, mas Israel que foi culpado pelos esses massacres, Israel que foi culpado por esse ataque, que é um discurso exatamente igual dos nazistas, mas exatamente igual. Os nazistas diziam que os judeus que eram culpados por tudo também. E como neto de sobrevivente, como é que é a tua sensação ouvir esses absurdos? Vamos então separar em duas partes. A pergunta do Capês primeiro sobre a faixa de Gaza. Eu tenho certeza que Israel não tem o menor interesse em ocupar a faixa de Gaza. Aliás, lembrando que de 67 em diante, quando Israel conquista a faixa de Gaza numa guerra defensiva, a Guerra dos 6 Dias, sempre houve negociações e tentativas de entregá-la para o Egito, para a administração do Egito. Depois, com a recusa, muitas recusas nos canais indiretos por parte do Egito, Israel acaba administrando a contragosto essa região, até que em 2005, como a gente sabe bem, Israel decide se retirar unilateralmente da faixa de Gaza. A ideia era se retirar mediante um acordo de paz com os palestinos, esse seria o plano prioritário, vamos entregar as terras para os palestinos em troca do reconhecimento de Israel, da normalização das relações, porém isso não foi possível, havia muitos grupos radicais do lado palestino, também há grupos radicais do lado israelense, então não foi possível fazer isso num acordo de paz. Então, houve uma decisão por parte do primeiro-ministro da época, Ariel Sharon, de se retirar de Gaza. Israel sai da faixa de Gaza, havia 9 mil judeus morando lá, mas para não ter nenhum conflito, nenhuma confusão com os palestinos, o exército israelense entra lá e arranca esses judeus para fora da faixa de Gaza, muitos deles esperneando, gritando, a contragosto, tira todos esses judeus para que não tenha nenhum tipo de incômodo mais, de desculpa, de nenhum tipo de motivo, de revolta por parte dos palestinos e sai de cada centímetro da faixa de Gaza. O Hamas acaba ganhando a eleição, expulsa e mata seus inimigos e dá um golpe de Estado e governa há quase 20 anos a faixa de Gaza com mão de ferro, com uma ditadura, transformando aquilo numa base, uma verdadeira base de treinamento de terroristas. Então, se Israel voltar agora a ocupar Gaza, que é uma hipótese ainda, com vários prós e contras, muitos contras também, eu imagino que vai fazer isso para ser o mais breve possível e tentar passar o bastão o mais rápido possível para um grupo moderado palestino. Eu não vejo nenhum cenário de Israel governando a faixa de Gaza. Isso seria ruim do ponto de vista do convívio, seria ruim em todos os aspectos. Por outro lado, também Israel tem um cenário muito difícil, porque não tem boa opção aqui. Ficar parado na sua fronteira, como querem alguns, só tomando míssil, só esperando seus cidadãos serem mortos, jogando às vezes uma flor para o Hamas. Olha aqui, Hamas, está aqui uma flor para vocês, vamos fazer a paz com um grupo terrorista que abertamente coloca na sua carta de fundação, a Constituição do Hamas, coloca lá no primeiro item que o objetivo deles é destruir Israel. Você pode entrar no Google agora e verificar. Então é difícil conviver com isso. Ficar parado não dá para fazer. Somente bombardeios aéreos, ataques, não vão resolver totalmente o problema, porque nenhum exército no mundo conseguiu derrotar o outro completamente somente com ataques aéreos, e ataques aéreos inevitavelmente levam a baixas civis, não no caso do hospital aqui, que aparentemente foi fake news, foi um ataque dos próprios palestinos, já está bastante claro isso, que foi um míssil da Jihad Islâmica, mas não tem guerra limpinha. Infelizmente não existe, nunca foi inventado na história humana uma guerra limpinha que só os terroristas lá caem mortos. Então, Israel bombardear Gaza também não vai resolver, não necessariamente vai derrotar o Hamas em Gaza, e entrar em Gaza também é muito ruim, porque é uma operação muito difícil, uma região urbana, uma região com centenas de túneis cavados pelo Hamas, usando materiais que foram doados pela comunidade internacional. Quer dizer, o Hamas recebeu cimento, recebeu encanamento, recebeu materiais para fazer escolas e hospitais e governar Gaza, como poderia ter feito nos últimos 20 anos,
optou por direcionar todo esse material para armamento, para túneis, para atacar Israel. Então, essa opção também é uma opção complexa. Mas se Israel quiser arrancar completamente o Hamas de lá, eventualmente vai ter que entrar com o maior cuidado possível para que elimine essa ameaça terrorista. E claro, como o Márcio bem falou, meus avós, eles nasceram na Polônia, a Polônia foi invadida pelos nazistas em 1939 e meus avós passaram 6 anos em campo de concentração, como escravos dos nazistas. Meus bisavós foram assassinados, primos, outros parentes, mais de 90% dos judeus da Polônia foram assassinados, e eu fico realmente chocado, indignado com o tamanho dos atentados, da crueldade, a falta de humanidade básica, de você queimar bebês, de você cortar a cabeça de neném, de você matar uma mulher grávida, cortar a barriga dela, tirar o neném e dar um tiro na mulher, matando a família inteira, matando pais na frente dos filhos. Não tem cenas como essas desde que a gente viu o Estado Islâmico, por exemplo, na região do Iraque, Síria, etc. E o que fica mais chocado é ver que, enquanto os corpos israelenses ainda estavam quentes, não tinha nem esfriado ainda, já tinha lá os racistas de plantão, os antissemitas de plantão, prontos a celebrar, a aplaudir o Hamas, a comemorar, a dizer que isso é uma resistência de não sei o quê. Eles não tiveram sequer a decência, a mínima decência, de esperar os inevitáveis contra-ataques de Israel. Quer dizer, espera Israel começar a contra-atacar para soltar esse veneno, essa maledicência. No mesmo dia em que houve o segundo maior atentado da história do mundo, depois do 11 de setembro, foi o maior atentado da história de Israel. Proporcionalmente, Israel sofreu a mesma coisa que 7 vezes o 11 de setembro nos Estados Unidos, no mesmo dia que as famílias estão chorando com suas crianças desaparecidas, raptadas, tinha gente celebrando ainda. Isso é revoltante. Realmente, o professor Alexandre Ostrowiecki aqui nos brindando com a sua experiência, com o seu conhecimento. A gente espera que os objetivos possam ser alcançados com o mínimo de baixas do lado da população palestina, com a recuperação do maior número de reféns possível. As famílias devem estar com muito sofrimento em Israel e com a neutralização definitiva de um grupo que não se propõe a cuidar do seu país, mas é destruir Israel. Então, muito obrigado pela sua participação. Nós protestamos por chamá-lo novamente se houver necessidade e agradecemos muito sua colaboração. Sempre à disposição, Capês. Obrigado pelo convite.